Então, semana passada a gente começou a falar sobre os músculos do ombro, tá? E aí, então, a gente colocou, né, que esses músculos, eles iam estar, então, essa região do ombro, ela está dividida, né, em 6 músculos, e aí os músculos que a gente vai encontrar nessa região do ombro, então, vai ser o deltoide, o supraespinhal, o infraespinhal, o redondo menor, redondo maior e o subescapular, tá? Como eu já tinha dito para vocês antes, eu optei por a gente falar sobre os músculos do ombro, que são músculos que são um pouco mais fáceis, né, da gente entender ali as origens e inserções, do que propriamente os músculos lá da região posterior de dorso, tá bem? Então, a gente vai falar agora desses músculos da região do ombro e depois a gente também já vai falar dos músculos da região de braço, tá? Professor, Oi, continua ligado. continuo. Não sei como desligar ele. O microfone? Isso. Não aparece para ti o microfoninho para te dar o mudo nele? Consegui aqui, obrigada. Nada. E desculpa interromper. Imagina, capaz, tranquilo. Espero que tudo dê certo. Deixa eu ver aqui. Admitir. Tá. Então, assim, ó, a gente estava falando então desses músculos do ombro, tá? A gente chegou a falar na aula passada sobre os músculos sobre o deltoide, né? A gente começou a falar sobre eles. E aí até eu pedi que vocês tivessem com vocês aí a apostila de vocês, né? Para a gente poder já deixar as coisas mais importantes a respeito deles marcadas, tá? Então, deixem aberta aí a apostila se vocês tiverem aí, lá nos músculos do ombro, tá? Músculos do dorso. Então, lá na parte de músculos, tá? Vocês vão passar com as classificações musculares, vão passar pelos músculos do crânio, músculos do abdômen, vão indo até chegar em músculos do membro superior, tá? Então, lá em músculos do membro superior, logo abaixo, vocês vão ter assim, ó, um quadrinho falando sobre o membro superior, que é o ombro, o braço, o antebraço e a mão, tá? E aí, logo embaixo, um outro quadrinho, que é esse primeiro quadrinho aqui, ó, tá? Que a gente falou, tá? Os músculos do ombro. Então, o primeiro músculo que vocês têm logo abaixo ali vai ser o deltoide, tá bem? E ali ele está falando da inserção proximal, da inserção distal e da ação do deltoide, tá bem? Então, como a gente já tinha conversado na semana passada, só retomando daqui em diante, tá? Nessa inserção proximal do deltoide, ele vai ter bastante elementos, tá? Então, ele vai ter elementos que estão colocados na região anterior, que vai ser a clavícula, elementos que estão colocados na região lateral, que vai ser o acrômio, e elementos que estão colocados na região posterior, que vai ser a espinha da escápula. Então, da inserção proximal, até vou pedir que vocês grifassem ali, de mais importante seria a clavícula, acrômio e espinha da escápula, tá? E depois, a inserção distal, ela vai se dar exatamente no único elemento, no único processo que eu pedi que vocês anotassem da diáfise do úmero, que seria a tuberosidade deltoide, tá bem? Então, essa inserção distal do deltoide vai ser na tuberosidade deltoídea, que está colocado no meio, tá, da diáfise do úmero, certo? Aí, por causa dessa complexidade da inserção proximal, por estar colocado na clavícula, no acrômio e na espinha da escápula, a ação do deltoide também ela se torna um pouco mais complexa, tá bem? Mas assim, ó, a gente precisa entender que eu tenho músculos que eles são motores principais. O que significa motores principais? Significa músculos que são responsáveis especificamente por aquele movimento. E aí eles podem também estar desempenhando outras funções, né, secundárias. Mas, de forma principal, o deltoide ele está correlacionado com a abdução do braço, tá? Com a abdução do ombro, certo? Mas ele pode auxiliar também em movimentos como flexão do ombro, ele pode ajudar também na extensão do ombro, ele pode também ajudar na rotação lateral, na rotação medial, na flexão e na extensão horizontal do braço, tá? Além de fazer a estabilização na articulação. Então, essa imagem aqui, ó, é uma imagem esquemática que mostra para nós aqui, ó, a porção onde Só um pouquinho.
onde a gente consegue enxergar aqui, ó, a inserção pela clavícula, tá? Aqui do lado seria a inserção pelo processo coracoide e lá atrás a gente teria a inserção pela espinha da escápula, tá? Se alguém aí estiver tentando acessar e não estiver conseguindo, tá? E me manda uma mensagem pelo WhatsApp aqui que eu tô com o WhatsApp aberto, ok? Deixa eu até ver meu telefone aqui. Tá. Bom, aí na sequência, tá? Essa aqui seria uma imagem, ó, translúcida que a gente pode chamar, certo? Onde aqui, ó, a gente tem todo o deltoide desenhado, tá? E mostrando o que eu tenho logo abaixo dele. Então, olha aqui, ó, aqui eu tenho o processo coracoide, aqui eu tenho bursas que estão colocadas sobre a articulação do ombro, aqui eu tenho a articulação do ombro especificamente, aqui eu tenho o sistema ligamentar dessa articulação do ombro, tá bem? Então, o deltoide, ele vai ajudar a dar o formato para todas as estruturas do ombro, tá? Para dar esse formato estético arredondado que a gente tem do ombro, tá bem? E ele, então, vai vir dessa localização aqui, ó, desde essa parte superior, vindo, então, pela região anterior, lateral e posterior, na parte proximal, e afilando, tá? Como se fosse uma letra, como se fosse um triângulo, vindo o ápice do triângulo para se inserir bem aqui embaixo no tubérculo deltoídeo, tá? Essa aqui, ó, é uma outra imagem também que a gente já tinha falado na semana passada, tá bem? Aqui a gente tem, ó, uma porção da escápula, isso aqui como se fosse um corte de uma tomografia, tá bem? Então aqui a gente tem uma secção transversal. Então aqui, ó, bem nessa região, a gente tem a escápula, tá? Deixa eu só puxar um lápis aqui, ó. Esse aqui, ó, é a cavidade glenoide, tá? Aqui, ó, a gente tem toda a cabeça do húmero, certo? Então, aqui a gente tem a articulação do ombro. E aqui, ó, a gente tem o deltoide, ó, colocado sobre a articulação do ombro. Tudo isso aqui são fibras do deltoide, tá bem? Vindo dessas inserções que estão colocadas lá atrás. Esse outro aqui, ó, já é outro músculo. Esse aqui é o músculo supraespinhoso, tá bem? O deltoide está, então, passando por fora e cobrindo toda a articulação do ombro, tá bem? Admitir, sim. Vamos admitir todos. Aqui, limpar tudo. Tá. Deixa eu ver outra imagem aqui. Aqui. Essa aqui é uma outra imagem, onde a gente começa também aqui ver, ó, as inserções do deltoide. A gente pode ver, inclusive, aqui que nós temos a borda do deltoide, ó. Essa aqui é a borda anterior do deltoide, tá? E ela está se limitando com essa outra estrutura muscular aqui, ó, que vai ser, então, uma parte do peitoral maior. O peitoral maior ele vai sair aqui do externo da clavícula, tá? E vai vir em direção também ao húmero, certo? Mas isso aqui a gente vai ver depois quando a gente falar sobre os músculos do tórax, tá bem? Daí a gente vai falar sobre o peitoral especificamente. Agora, nesse momento, uma outra imagem aqui, ó. Essa aqui é uma imagem interessante, que eu gosto de passar para vocês para a gente ter bem a noção, tá? Só um pouquinho que eu tô meio chuco aqui. Essa aqui, ó, tá? Tá mostrando, nessa imagem aqui, mostrando para nós toda a inserção proximal do deltoide, saindo desde lá, ó, da escápula, pegando aqui, ó, o acrômio, que coisa, e lá atrás também pegando a clavícula, tá? Essa aqui, ó, é uma representação esquemática mostrando para nós que o deltoide vai ter três porções lá na parte superior, na parte proximal, tá? Então tem uma região que é anterior, tem uma região do meio e tem uma região que é posterior, tá bem? Aqui, ó, a gente consegue ver nesse esqueminha aqui na primeira foto, ó, número 1 seriam as fibras anteriores do deltoide, número 2 seriam as fibras médias do deltoide, número 3 seriam as fibras posteriores do deltoide. As fibras anteriores estão vindo da clavícula, as fibras médias estão vindo do processo coracoide, tá? E aqui, ó,
as fibras posteriores estão vindo da espinha da escápula. Elas estão se unindo para se juntarem aqui, ó, bem no tubérculo deltoídeo do úmero, tá bem? Essa aqui, ó, é a visão posterior que a gente vai ter do músculo, tá bem? Ele se inserindo aqui pela espinha da escápula, ok? Que mais? Seguindo, então, tá? Porque o deltoide a gente tinha falado semana passada, eu disse que a gente ia ter a retomada ali para diante, tá bem? O supraespinhal, então, ele vai ser um músculo que ele está colocado, então, abaixo do deltoide, e aqui a gente precisa fazer algumas associações. Então, assim, ó, a inserção medial do supraespinhoso vai ser a fossa supraespinhal, tá? Peraí. Opa, boa! Temos a presença do Vitor agora, muito bom. O supraespinhoso, então, tá? Ele está colocado na fossa supraespinhal, tá bem? Então já façam essa associação. De onde está se originando, tá? Onde está a inserção medial do supraespinhoso? Na fossa supraespinhal, na escápula. E ele está vindo para fazer uma inserção lateral no tubérculo maior do úmero, tá bem? Então aí no polígono de vocês, onde vocês têm ali, tá? A descrição das inserções do supraespinhal, vocês grifem ali, ó, na inserção medial, fossa supraespinhal, tá? E na inserção lateral, grifem também, tubérculo maior do úmero. Ok? A função do supraespinhal vai ser fazer a abdução do braço, tá? Então, ou seja, é abrir o braço, fazer a abdução do ombro, tá bem? Falei na aula passada também, vou reforçar de novo agora, vou enfatizar uma coisa. Todas as vezes que a gente olhar uma ação e essa ação for fazer abdução do braço, flexão do braço, adução do braço, flexão, extensão do braço, rotação interna, rotação externa, rotação medial, rotação lateral do braço, tá? Entendam como se a gente estivesse falando do ombro, tá bem? Então, assim, ó, eu não tenho como fazer movimentos do braço, do úmero, se não for movimentos às custas do ombro. Então, eu vou ter literaturas que estão falando em flexão do braço e outras literaturas que estão falando em flexão do ombro. Isso é a mesma coisa, isso são coisas sinônimas, tá bem? Então, tomem cuidado para não confundir a cabeça. Então, sempre que a gente estiver falando nessas ações de braço, tá? A gente está falando especificamente de ombro, tá? Que é a articulação onde o braço vai estar ligado. Senão, a gente vai estar falando necessariamente ou de cotovelo ou de outra articulação, tá bem? Então, quando a gente fala que o supraespinhoso ele tem a função de fazer a abdução do braço, a gente está falando que ele está fazendo, né, a abdução do ombro, ok? Então, ele é um músculo que está diretamente relacionado a essa ação, a abdução do braço, ok? Então, aqui, ó, nessa imagem aqui, a gente tem a imagem posterior aqui da escápula, tá bem? Aqui está a espinha da escápula, certo? Que vai estar dividindo, ó, a fossa supraespinhosa e a fossa infraespinhosa, tá bem? Então, colocado aqui, ó, na fossa supraespinhosa, tá aqui, ó, o supraespinhal, tá? Seccionado para poder enxergar ali embaixo dele, ó, o nervo, tá? Supraespinhoso e a artéria supraescapular também, tá? Então, o músculo, ó, ele vem por toda essa extensão. O músculo ele vem por toda essa extensão, tá? E ele vai passar aqui embaixo, ó, embaixo do acrômio, tá bem? Para sair aqui embaixo depois para a cabeça maior do úmero, para o tubérculo maior do úmero, tá bem? Nessa outra imagem aqui, ó, aqui está o supraespinhoso, tá? Colocado na fossa supraespinhal. Vejam que ele vai passar, ó, aqui por baixo, tá? Por baixo do acrômio e vai, consequentemente, também o tendão dele passar por baixo do deltoide. Nessa imagem aqui do lado, ó, foi retirado o deltoide para a gente enxergar aqui, ó, o tendão do supraespinhoso. Deixa eu puxar o lapisinho aqui. Aqui está o tendão do supraespinhoso, ó. Aqui está ele, tá bem? Então ele vai vir por esse trajeto, tá?
aqui ele vai passar por baixo do acrômio e vai sair aqui, ó, para se inserir no tubérculo maior do úmero, tá? Certo? Até aqui, tranquilo? Alguém não está entendendo alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Ou está com dificuldade de conexão aí? Tudo tranquilo? Beleza. Eu acho que hoje vai dar certo, tá, pessoal? Porque o Zoom ele grava e depois eu consigo deixar ele carregado nos meus arquivos lá e eu consigo colocar ele pro YouTube. Aí depois eu só carrego para vocês lá o link do YouTube para vocês entrarem nele, tá? Então hoje, acho que hoje, né? Fé em Deus, vai dar tudo certo e a gente consegue deixar essa aula gravada aqui, tá bem? Mas se não, depois também as aulas que, a hora que a gente conseguir voltar, eu vou retomar com vocês durante a prática e aí também a gente vai dar um jeito de deixar gravado essas coisas, tá bem? Nada de prejuízo para ninguém, certo? Então vamos embora lá. O infraespinhal, tá? Há uma outra coisa que eu esqueci de dizer para vocês. O Zoom é em torno de 40 minutos, tá? Aí a conexão ela vai fechar. E aí a gente retoma a conexão, ok? Então, se fechar no meio aí, vocês não se apavorem, é só a gente entrar outra vez, tá bem? É que ele deixa as coisas 40 minutos, o máximo é 40 minutos, tá bom? Então, a gente vai tentar usar bem esses 40 minutos e se precisar, depois a gente entra de novo fazendo uma nova conexão, mas é bem tranquilo, tá bom? O infraespinhoso, tá? Ele vai ter uma inserção medial, que vai ser na fossa infraespinhal, e ele vai ter uma inserção lateral que também vai ser no tubérculo maior do úmero, tá bem? Então, vejam só, supraespinhal e infraespinhal estão se inserindo no tubérculo maior do úmero, tá bem? Agora, supraespinhal, ele está saindo da fossa supraespinhal e infraespinhal está saindo da fossa infraespinhal, tá? Então, assim, ó, na hora de estudar, façam essa associação para ficar mais tranquila, tá bem? Só que assim, ó, o infraespinhal, ele trabalha exclusivamente com rotação lateral do braço, tá? O que significa rotação lateral do braço? Se vocês fletirem o cotovelo de vocês em abdução, tá? E vocês rodarem o braço para fora, como se vocês fossem armar o saque, tá? De uma bola de basquete ou uma bola de vôlei, ou fazer o arremesso de uma bola de handebol, tá? Esse movimento para fora do braço, essa rotação externa do ombro, ela é feita pelo infraespinhoso, tá bem? Então, essa é a grande função, a grande ação do infraespinhal, é fazer uma rotação lateral do braço, tá bem? Aqui, ó, lá está a espinha da escápula, tá? E aqui embaixo, ó, está uma imagem representando, um esquema representando todo o infraespinhal, tá bem? Ele vai sair de todo esse bordo medial da escápula aqui, ó, desde lá de baixo, tá? Ele vai ocupar toda a fossa e vai vir com o tendão dele lá para o tubérculo maior do úmero, certo? Depois dele, nós vamos ter a presença do redondo menor, tá? Nós vamos ter dois redondos a nível do ombro, o redondo menor e o redondo maior, certo? O redondo menor, ele está pegando os 2/3 superior da borda lateral da escápula e na inserção lateral ele vai pegar o tubérculo maior do úmero, tá bem? Então, só uma coisinha que eu esqueci antes, tá? Lá em infraespinhal, vocês grifem, tá? A fossa infraespinhal na inserção medial e em inserção lateral, grifem tubérculo maior do úmero, tá? Grifem essas estruturas aí, porque se em algum momento eu pergunto para vocês lá qual é a inserção lateral do infraespinhal, só escrever tubérculo maior do úmero, acabou, tá? Não precisa escrever que na faceta medial. Se eu pergunto para vocês a inserção medial do infraespinhal, só colocar fossa infraespinhal. Perfeito, fechou, tá? Então, o que a gente vai fazendo aqui para diante agora também é deixar essas inserções mais enxutas para a gente ficar mais tranquilo de estudar também, tá?
No redondo menor, então, vocês já podem grifar aí para vocês. Me escutam aí? Tudo tranquilo? Ok. Que é só aparecer para mim um aviso ali dos 40 minutos do Zoom. Então, assim, ó, o redondo menor, tá? Ele vai ter, então, como inserção medial, borda lateral da escápula. Grifem isso aí, tá? E como inserção lateral, tubérculo maior do úmero, certo? Grifem isso também, ok? Inserção medial, borda lateral da escápula. Inserção lateral, tubérculo maior do úmero, ok? A ação do redondo menor, então, é fazer a rotação lateral e fazer a adução do braço, tá? Então, ele tem duas ações. Ele vai também auxiliar o infraespinhal a fazer essa rotação lateral do braço, mas, ao mesmo tempo, ele também pode ajudar, tá? Fazendo a adução do braço, fazendo a adução do ombro, tá bem? Então, ele consegue fechar o ombro, ok? Vamos ver a imagem dele. Olha aqui, ó. Ele está saindo, tá? Bem da borda lateral mesmo, ó, bem do meio da borda lateral, e está indo lá para o tubérculo maior do úmero também, tá? Deixa eu só mostrar uma outra imagem para vocês, tá? Uma outra imagenzinha que eu quero mostrar para vocês aqui. Bom, essa aqui dá para ser essa aqui também, tá? Essa aqui é uma imagem onde a gente vai ter aqui, ó, dois feixes, tá? Esse feixe aqui e esse outro feixe aqui, tá bem? Esse feixe bem debaixo aqui, ó, são as fibras do redondo maior. E esse outro feixe de fibras aqui, ó, são as fibras do redondo menor, tá? Então, se a gente pegar por origem, tá? O redondo menor, ó, ele está se originando aqui, ó, na metade da borda lateral, tá? E o redondo maior, ele vai estar se originando bem aqui embaixo, ó, bem no ângulo inferior da escápula, tá? Então, olha só, redondo maior, inserção medial, borda lateral da escápula e ângulo inferior da escápula. Então, grifem o seguinte, ângulo inferior da escápula, tá? E inserção lateral, tubérculo menor do úmero, certo? Então veja as diferenças. Redondo menor sai do meio, tá? Sai do meio da borda lateral da escápula e se insere no tubérculo maior. E o redondo maior, ele sai do ângulo inferior da escápula e se insere no tubérculo menor do úmero. Se vocês quiserem fazer a história do menor com o maior, pode ser também, tá? Então vejam só, redondo menor se insere no tubérculo maior e redondo maior se insere no tubérculo menor, ok? Isso é alguma forma também da gente gravar as inserções ali na hora de estudar, tá? A rotação que o redondo maior vai fazer é o contrário do redondo menor. O redondo menor faz rotação lateral. O redondo maior faz rotação medial, ok? O redondo maior também faz a adução, como o redondo menor, e ainda vai fazer a extensão da articulação do ombro, tá bem? Então, assim, ó, o redondo maior, ele faz mais ações do que o redondo menor. Redondo menor faz rotação lateral e faz a adução do ombro, certo? E o redondo maior, ele também tem mais funções. Ele faz rotação medial, ele faz adução e ele também faz extensão da articulação do ombro, faz extensão do ombro, ok? Então aqui, ó, essa aqui é uma imagem, tá, do redondo maior, tá bem? O redondo maior ele sai bem aqui do ângulo inferior, tá? E o redondo menor ele vai sair aqui, ó, tá? Bem da metade do bordo lateral. Estou mostrando para vocês aqui o bordo medial, mas é bem aqui, ó, do bordo lateral, tá? Deixa eu só pegar meu lápis aqui de novo. Então, se a gente desenhar a escápula, ó, a escápula vai ter este contorno aqui, tá bem?
Então, bem aqui no meio, ó, está saindo da borda lateral o redondo menor e bem aqui debaixo, tá? No ângulo inferior, está saindo o redondo maior, tá bem? Redondo maior vai para tubérculo menor e redondo menor vai para tubérculo maior, certo? Deixa eu limpar isso aqui. Fechei aqui. Bom, o último músculo que fica faltando, então, do ombro para nós vai ser o subescapular, tá? O subescapular, ele está ocupando a fossa subescapular. Ele está alojado lá naquela fossa, tá bem? E ele vai para o tubérculo menor, certo? A ação dele é fazer rotação medial e fazer a adução do braço, tá? Então, olha só, essa aqui é uma visão anterior da escápula, esquemática também, ó. Aqui está todo o subescapular, ó, ocupando a fossa subescapular e indo para o tubérculo menor, tá bem? Tem uma outra imagem aqui, ó, que eu quero deixar para vocês também, tá? Aqui são só imagens daí dos músculos, tá? Essa aqui são imagens, ó, da região posterior da escápula, aqui está o supraespinhoso, aqui está o infraespinhoso, tá? Que mais? Aqui. Esse aqui está bem interessante, tá? É um quadrinho que eu achei interessante e onde ele está mostrando aqui por números, tá? Então aqui primeiro, ó, o supraespinhal, o número 2 é o infraespinhal, o número 3 é o redondo menor e número 4 seria o subescapular. Quem são esses 4 músculos aqui? Esses músculos vão formar uma estrutura chamada de manguito rotador, tá? O manguito rotador é o somatório desses músculos, desses tendões, do tendão do supraespinhoso, do infraespinhoso, do redondo menor e do subescapular, tá? Esses músculos, eles vão estar colocados ao redor do ombro e eles vão ajudar a fazer uma contenção do ombro, tá? O que significa essa contenção do ombro? O membro superior inteiro, ele tem um peso, tá? Ele pesa. E esse peso traciona a articulação do ombro para baixo. Então, eu tenho uma série de músculos, ao todo 4, que eles vão estar colocados ao redor da articulação do ombro e puxando a cabeça do ombro para cima, puxando a cabeça do húmero para cima e mantendo o ombro no seu lugar, tá? Essa é a grande função do manguito rodador, fazer uma estabilização dinâmica da articulação do ombro, tá bem? Então, aqui nesse quadrinho, ele só está assim, de uma forma esquemática para a gente entender, principalmente, as inserções, tá? Então, olha só, eles estão se originando, ó, o supraespinhoso da fossa supraespinhal, o infraespinhoso da fossa infraespinhal, o redondo menor está saindo da margem lateral da escápula, tá? do bordo lateral da escápula, e o subescapular está saindo da fossa subescapular. O supraespinhal está indo para o tubérculo maior, o infraespinhal também está indo para o tubérculo maior, e o redondo menor também está indo para o tubérculo maior. Dos 4 músculos que são do manguito rotador, o único que vai para o tubérculo menor vai ser o subescapular. Tá? É o único que vai ter uma inserção diferente dos outros 3, certo? E aqui do lado, ó, tá a ação deles, ó. Então, o supraespinhoso faz abdução, o infraespinhoso faz rotação externa, o redondo menor faz rotação externa e adução do ombro, tá? E o subescapular vai fazer a rotação interna, tá bem? Então, esses músculos rotadores, esses músculos do manguito rotador, eles têm essa função aqui, ó. As funções principais desse grupo é manter a cabeça do húmero contra a cavidade glenoide, tá? Reforçar a cápsula articular e resistir ativamente contra deslocamentos indesejáveis da cabeça do húmero em direção anterior, posterior ou superior. O que significa isso? Significa estabilizar a cabeça do húmero contra a cavidade glenoide para que não haja luxação. Porque se a cabeça do húmero ela for para frente, ela luxa. Se ela for para trás, ela luxa. E se ela for para baixo, ela luxa também, tá bem? Então ela sai daquela cavidade que é a cavidade glenoide. E se ela sair dali, o nosso ombro ele vai estar deslocado de lugar, de posição. Então, resistir de forma ativa, fazer força contra a ação da gravidade e contra esses movimentos, tá bem? Então, o manguito rotador, ele tem essa grande função estabilidade do ombro,
Como? Mantendo a cabeça do húmero coaptada na cavidade glenoide e reforçando, né, os ligamentos que estão colocados ao redor do ombro, reforçando essa cápsula articular do ombro e resistindo, tá, de uma forma ativa contra esses deslocamentos da cabeça do ombro, contra essas luxações do ombro, tá bem? Deixa eu mostrar para vocês agora aqui. Ó. Então, como eu disse, os 4 músculos, tá, do manguito rotador, e isso gravem a ferro e fogo na cabeça de vocês, que isso é uma coisa que nunca mais nós podemos esquecer, tá? Supraespinhoso, infraespinhoso, redondo menor e subescapular. Esses são os 4 músculos que formam o manguito rotador, tá? Então aqui, ó, nessas 2 imagens esquemáticas aqui, ó, os números, tá? Eles estão mostrando para nós, então, de forma representativa, né, de forma esquemática, então, a localização desses músculos, ó. Lá em cima está o supraespinhoso. O supraespinhoso está passando aqui embaixo do acrômio, tá? Para chegar no tubérculo maior. Aqui está o infraespinhoso, ó, passando por fora para chegar também no tubérculo maior. E aqui, ó, saindo bem do meio do bordo lateral da escápula, está saindo o redondo menor também para chegar no tubérculo maior. O único que está vindo, ó, por de dentro da escápula é o subescapular e ele está vindo para cá, para chegar no tubérculo menor do húmero, tá bem? Então, dos 4, 3 se inserem no tubérculo maior: supraespinhal, infraespinhal e redondo menor. E um só se insere no tubérculo menor, que vai ser o subescapular. Certo? Beleza? Essa aqui, ó, é uma imagem do subescapular, tá? Saindo da parte interna da escápula, da fossa subescapular, tá? Essa aqui é uma visão lateral do ombro, onde aqui, ó, a gente tem o subescapular, tá? Aqui a gente tem o infraespinhal, lá em cima, ó, tá vindo o supraespinhal, tá? E aqui embaixo, ó, abaixo do infraespinhal está vindo o redondo menor. Então vejam que todos eles, ó, estão colocados ao redor da cabeça do húmero, tá? Eles estão ajudando a sustentar a cabeça do húmero contra a cavidade glenoide. Porque se deixar o peso do braço, ele vai tracionar a cabeça do húmero para baixo, tá? E vai deslocar essa cabeça do húmero em relação à glenoide, tá bem? Uma outra coisa interessante da gente notar nessa imagem aqui, ó, vejam que o supraespinhoso ele está passando por baixo do acrômio, tá bem? Então, dos músculos do ombro, o que mais está suscetível a fazer rupturas, o que mais está suscetível a fazer tendinites, o que mais está suscetível a fazer impactações, é o supraespinhal, porque o supraespinhal está passando embaixo do acrômio, tá bem? Então, cada vez que a gente levanta o braço, que a gente faz abdução, que a gente faz flexão do braço ou que a gente faz rotações, o supraespinhal ele acaba ficando esmagado embaixo do acrômio aqui, ó. Aqui, embaixo do acrômio. A não ser que a escápula esteja tudo ok, que ela esteja organizada e que a escápula consiga fazer os movimentos de rotação superior e rotação inferior e abdução e adução, tá? Enquanto o ombro ele está fazendo seus movimentos também. Aí, nesse caso, né, não vai haver impactação aqui do supraespinhoso, tá bem? Então, das patologias de ombro, a mais comum, né, da gente ter vai ser as tendinites do supraespinhoso por causa da impactação dele embaixo do acrômio, certo? Essa aqui é uma outra imagem mostrando aqui, ó, a espinha da escápula, tá? Aqui está o supraespinhal e aqui está o infraespinhal. E logo abaixo dele, tá? Aqui está o redondo menor, certo? Aqui esse quadrinho que a gente já falou. Isso aqui é uma outra representação esquemática dos músculos do manguito, tá bem? Essa aqui é uma imagem do Netter que eu gosto muito, tá? Que a gente consegue enxergar como uma visão superior do manguito rotador. Então vejam que aqui, ó, a gente tem a espinha da escápula, aqui está o acrômio, aqui está o processo coracoide, aqui está a clavícula chegando no acrômio, tá bem? Aqui está o supraespinhoso, ó, passando embaixo do acrômio. Lá embaixo está o infraespinhal e aqui está o subescapular. A gente só não consegue aqui ver a visão do redondo menor, mas a gente tem uma visão aqui do tendão dele, ó, que está passando por baixo do infraespinhal. Então, todos esses músculos, esses 4 músculos, eles estão abraçando a cabeça do húmero para ajudar a sustentar ela, tá bem?
Aqui uma outra imagem mostrando eles de uma outra forma, né? Aqui está o infraespinhal, supraespinhal, aqui está o redondo menor, tá? E uma coisa que é importante, tá? A gente olhando essa imagem de dorso, todos esses músculos aqui de escápula, o supra e o infraespinhal, o redondo menor também, todos eles estão abaixo deste músculo aqui, ó, tá? Estão abaixo do trapézio, tá bem? Então eles são músculos que estão localizados numa camada muscular abaixo do trapézio, do músculo trapézio. Está aqui o músculo trapézio, tá bem? E ele está cobrindo toda essa região de escápula ali, ok? Pessoal, tranquilo até aqui? Conseguiram entender bem ali? Ficou alguma dúvida que vocês queiram perguntar? Então tá, tô vendo bem direitinho o chat de vocês aqui, tá? O que vocês precisarem, vocês cliquem ali, tá? Se algum colega de vocês também tenha falado aí que não conseguiu entrar na aula, no grupo de vocês aí, pode dizer para me mandar mensagem ou que então, como a gente está fazendo pelo Zoom, vai conseguir ficar gravado, tá? Então vamos lá. Então, se qualquer coisa daqui um pouco cair aqui a conexão, encerrar a conexão, daí a gente entra de novo daí, ok? Então vamos lá. Bom, seguinte. Esqueci de dizer para vocês, tá? Que vocês devem ter aí no plano de vocês, tá? Essa anotação aqui a respeito do manguito rotador, tá? Isso é uma coisa importante, tá bem? É importante guardar essas funções aqui, tá bem? Decorá-las, a bem da verdade, tá? Mas é importante vocês grifarem isso no político de vocês. Deixa eu até folhear o meu aqui para ver. Tem ali, ó, logo depois de subescapular, tem uma anotação embaixo ali que fala assim, ó, manguito rotador, tá? E aí fala dessas funções ali, ó. Então, é importante dar uma grifada ali naquela fala ali, tá? Bom, seguindo o barco, a gente vai chegar então agora em braço, tá? O braço é uma região também assim, ó, mega tranquila, porque embora seja uma região que tem uma massa muscular bastante densa, tá? Na verdade, nós temos apenas 4 músculos nessa região do braço, tá? Então, esses 4 músculos, que o que vai ficar um pouquinho mais complicado vai ser o bíceps e o tríceps, tá? Essa região do braço, então, ela vai ser tranquila, tá bem? Então, na região anterior do braço, vocês vão encontrar na página seguinte do político de vocês aí, nós vamos encontrar então na região anterior do braço 3 músculos, tá bem? Que vai ser o bíceps braquial, o braquial anterior e o coracobraquial, tá bem? Cuidem, tá? Que os nomes vão nos dizer muitas coisas aqui também, tá bem? Só ver se eu passo essa janelinha aqui para cima para não atrapalhar aqui. Então, olha só, bíceps braquial, tá? É o bíceps do braço. Eu preciso falar que é braquial? Sim, porque eu vou encontrar bíceps de novo. Aonde? Na coxa, lá no fêmur, tá? Então, por isso, eu preciso especificar que esse bíceps aqui é do braço. Braquial anterior, está colocado aonde? Na frente do braço, região anterior do braço, tá? Coracobraquial, o que vocês imaginam? Está saindo do processo coracoide e está se inserindo no braço, tá? Está se inserindo no osso do braço, no úmero, tá bem? E depois o tríceps braquial. Preciso dizer que é o tríceps braquial, que é o do braço? Sim, eu preciso dizer, porque depois nós vamos ter lá na perna, tá? 3 músculos somados, que vai ser o gastrocnêmio medial, gastrocnêmio lateral e masossóleo. Eles 3 vão se juntar no tendão do calcâneo. E aí eu vou chamar essa estrutura de tríceps sural, o tríceps lá da perna, tá? Então eu preciso especificar que esse tríceps que a gente está falando aqui é o tríceps braquial, tá bem? Vamos lá. Então assim, ó, o que eu vou encontrar na região anterior do braço? Eu vou encontrar o bíceps braquial, tá? E esse bíceps braquial,
ele vai ter duas inserções proximais, tá? Ele está saindo de dois lugares diferentes e está se inserindo num lugar só, tá? Na inserção distal é um lugar só. Então, vejam só. Na inserção proximal, ele está saindo uma porção longa, tá? Que é o tubérculo supraglenoidal, e uma porção curta, que é o processo coracoide, tá bem? Então, grifem aí no polípio de vocês, ó. A inserção proximal da cabeça longa é o tubérculo supraglenoidal. A inserção da cabeça curta, tá? É o processo coracoide, ok? Essas duas cabeças, elas vêm para se inserir num ponto único, tá? Que vai ser a tuberosidade radial. Então, os dois estão se inserindo, as duas cabeças estão se inserindo num tendão, e esse tendão está colocado lá no tubérculo radial, já lá no antebraço, tá? Então, vejam bem, esses músculos, eles cruzaram a articulação do ombro e cruzaram a articulação do cotovelo. Por isso, agora a gente começa a falar em músculos que vão ser chamados de músculos biarticulares. Por que biarticulares? Porque eles conseguem trabalhar em duas articulações diferentes, tá? Então, o bíceps braquial, ele consegue trabalhar no ombro, mas ao mesmo tempo também ele vai fazer uma função principal lá no cotovelo, que é a função de flexão do cotovelo, tá bem? Então, o bíceps braquial é o motor principal, tá? A função principal dele é fazer flexão do cotovelo, certo? No ombro, ele também consegue ajudar na flexão do ombro, e ainda ele consegue também ajudar a fazer a supinação do antebraço, tá bem? Então, o bíceps braquial, ele faz flexão do cotovelo, flexão do ombro e também faz supinação de antebraço, certo? As inserções dele estão bem enxutas aqui já, e é isso aí, tá bem? Então, a porção longa, ela sai do tubérculo supraglenoidal, a porção curta, ela sai do processo coracoide, e as duas chegam na tuberosidade radial, tá bem? Isso já em antebraço, ok? Bom, vamos ver aqui. Deixa eu puxar essa janelinha para baixo. Olha só. Aqui está, ó, a cabeça longa do bíceps, tá? E aqui está a cabeça curta do bíceps. Ah, professor, mas como? Olha aqui, ó, essa cabeça está indo até lá em cima e essa vem só até aqui, tá? Então, assim, ó, já digo, cuidado. Por que cuidado? Porque essa cabeça aqui, ó, esse tendão aqui, ele está subindo e ele está fazendo uma volta pelo sulco intertubercular para chegar aqui em cima, ó. Para chegar nesse ponto aqui, ó, que é o ponto do tubérculo supraglenoidal. Então, em extensão, esse tendão aqui, ó, ele está percorrendo um trajeto maior do que esse outro tendão aqui, tá? Que ele está fazendo um trajeto somente até aqui, ok? Então, tomem cuidado, porque é uma coisa bem fácil de confundir, tá bem? O tendão que está indo até aqui, ó, até o processo coracoide, é o tendão da cabeça curta. E o tendão que está passando entre os dois tubérculos e indo se inserir lá no tubérculo supraglenoidal é o tendão da cabeça longa, tá? Aí, os dois tendões, eles vêm, ó, tendão da cabeça longa e aqui o tendão da cabeça curta. Ó, eles vêm se inserir no mesmo tendão e no mesmo ponto. Que tendão é esse? Que ponto é esse? Tuberosidade radial. Tá bem? Isso já cruzando a articulação do cotovelo. Ok? Então, a grande função do bíceps braquial é trabalhar aqui, ó, na flexão do cotovelo. Ele pode também trabalhar na flexão do ombro, pode também trabalhar na flexão do ombro, tá bem? Mas a grande ação dele é aqui, ó, é em cima da flexão do cotovelo, certo? Vamos ver outra imagem. Aqui tem uma outra imagem que eu cortei ele aqui, ó. Mas aqui tem a cabeça longa
a cabeça curta, perdão, do bíceps, tá? Ela está saindo aqui, ó. Aqui está o tendão da cabeça curta e ele vai vir até aqui embaixo, ó, até o tubérculo radial. Aqui está o tubérculo radial, tá bem? Só puxar um lápis para mostrar para vocês. Ó, aqui está o tendão da cabeça curta e aqui está a chegada, ó, do tendão do bíceps, lá no tubérculo radial, tá bem? Então ele vai fazer todo esse trajeto aqui com a cabeça curta e esse trajeto aqui, ó, com a cabeça longa, tá bem? Porque essa imagem aqui ela já está nos mostrando outra coisa. Bom, então vamos lá. Braquial anterior. Ele está saindo, tá? Da metade do úmero. Então, assim, ó, no polífono de vocês aí grifem. Metade do úmero, certo? Deixem isso como inserção proximal. E de inserção distal, ele está chegando no processo coronoide e tuberosidade da una. Tá bem? Essa é a função do braquial anterior. O braquial anterior, ele está saindo, então, da metade do braço, tá? Da metade do úmero, e ele está chegando no processo coronoide e na tuberosidade da una. Então, ele está cruzando uma articulação só. Está cruzando a parte anterior do cotovelo. Então, qual é a função do braquial anterior? É trabalhar em cima da flexão do cotovelo. Tá? Então, assim, ó, quem que faz flexão do cotovelo, se eu perguntasse para vocês? Pode colocar lá, então, bíceps braquial e braquial anterior. São dois músculos que fazem flexão do cotovelo. Tá bem? Deixa eu mostrar para vocês aqui agora aí. Então, aqui está ele, ó. Ele está saindo, ó, da metade do braço e ele está vindo para se inserir aqui, ó, no processo coronoide e na tuberosidade da una, tá bem? Então, todo este músculo aqui, ó, é o braquial anterior, tá bem? Pensem, braquial sai da onde? Sai do braço, metade do úmero e vem para se inserir em una. Aonde na una? Processo coronoide e tuberosidade da una. Certo? Fechou as inserções dele, tá bem? Então, tentem já fazer algumas associações para o momento que tiver que estudar. Certo? Esta aqui, ó, é uma imagem que mostra para nós bem aquilo que eu estava dizendo para vocês, tá? A respeito das cabeças do bíceps. Olha lá, ó. Essa representação esquemática aqui está bem legal. Ó. Número 1 é a cabeça longa do bíceps, saindo lá da tuberosidade do tubérculo supraglenoidal. E aqui o número 2, ó, é a cabeça curta do bíceps, saindo lá do processo coracoide. Então, olha aqui, ó, por causa dessa volta que é feita aqui, ó, a cabeça, essa vai ser a cabeça longa e não essa aqui, ó, que é a cabeça curta, tá? Nessa outra imagem está mostrando aqui, ó o tendão da cabeça longa, tá? Subindo, passando pelo sulco intertubercular e indo se inserir lá em cima, ó, bem nesse ponto aqui, que é a tuberosidade supraglenoidal, tá bem? E aqui, ó, nesse ponto descendo reto aqui, ó, nós temos o tendão da cabeça curta do bíceps. Então, por causa dessas diferenças de tamanho, é que nós vamos chamar um de longo e outro de curto, tá bem? Olha aqui, ó, esse aqui é o sulco, ó, intertubercular que nós temos. Eu tô bem hoje, hein? Tô com Parkinson. Aqui está o sulco intertubercular, tá? Então, é nesse sulco aqui, ó, que o tendão da cabeça longa ele vai passar para cruzar e chegar lá em cima. Alguém quer falar alguma coisa? Tudo bem? Essa imagem aqui, ó, é interessante também porque aqui, ó, se a gente pega o úmero, tá? E cruza no meio dele, tudo bem. Se a gente passa uma linha no meio dele, ó, é onde eu tenho a inserção do braquial anterior, tá? Então esse músculo aqui, ó, que está passando no caso por baixo do bíceps, olha só, aqui está o bíceps, tá bem? E aqui, ó, a gente está enxergando uma bordinha, ó. Essa aqui é a bordinha do braquial anterior, tá bem?
Então, o braquial anterior está colocado por baixo do bíceps, tá bem? Ele sai da metade do úmero e ele vem se inserir aqui na una, ó, tá bem? No processo coronoide da una e na tuberosidade da una. Vamos fechar aqui. Vamos adiante aqui, tá? Bom, o próximo que a gente tem é o córaco braquial, tá? Da região anterior. O córaco braquial, ele tem uma inserção proximal no processo coracoide, como o nome está dizendo. Olha aqui, ó. O nome. Córaco, tá? Ele está saindo do processo coracoide, certo? E a inserção distal está indo para onde? Para o braço, tá? Então, assim, ó, metade do úmero, tá bem? Então, vocês podem até grifar aí no plano de vocês. Inserção proximal, processo coracoide. E inserção distal, metade do úmero. Tá? Podem colocar isso aí como inserção distal. Metade do úmero. A ação, ele vai fazer flexão e ele também vai fazer adução do ombro, tá bem? Então ele é um dos músculos responsáveis por fazer a flexão do ombro e também por trabalhar na adução do ombro, tá? No fechamento do ombro. Vamos ver ele aqui, ó. Aqui está ele, tá? Aqui está o córaco braquial, ó. Ele está saindo aqui de cima, tá? Do processo coracoide, está saindo daqui, certo? E descendo aqui, ó, ele vai... porcaria. Ele está saindo daqui do processo coracoide e ele está descendo, tá? É que ali tinha um degrau, né? Chegando na metade do úmero, tá bem? Vamos ver uma outra imagem dele. Aqui tem outra imagem dele, ó, do córaco braquial, tá? Saindo lá do processo coracoide e chegando na metade do braço, tá? Essa parte distal dele aqui, ó, já está colocada por baixo, inclusive do braquial anterior, tá bem? Bom, tranquilo? Vamos adiante, tá? Bom, então assim, ó, da região de braço, o último músculo que fica faltando para nós, tá? Vai ser então o músculo do tríceps, certo? Esse músculo do tríceps, ele então é um músculo que ele está dividido em 3 porções, tá? Um vai ser a porção longa, outra vai ser uma porção lateral e outra vai ser uma porção medial, tá bem? As inserções proximais, então, elas estão partindo de locais diferentes. Então, a inserção da cabeça longa, tá? A porção longa, está saindo do tubérculo infraglenoidal. Ok? Grifem isso aí no livro de vocês. A porção média dele está saindo da metade posterior do úmero. Então, grifem isso aqui, ó. Metade posterior do úmero. Tá? Só que não grifem tão torto quanto eu estou grifando aqui, ó. Estou com problemas em usar o mouse hoje. Metade posterior do úmero, tá? E a porção lateral? Olha, gostei mais desse aqui. Ó, muito legal, gostei disso. Porção lateral, tá? Ela está saindo, então, da metade posterior do úmero também, tá? Então, as duas estão saindo da mesma localização. A única diferença é que uma está abaixo, tá, do sulco do nervo radial e a outra está acima do sulco do nervo radial, tá bem? Mas
isso não vem ao caso para nós. Então, podem guardar assim, ó, que as duas estão se originando do mesmo local. Estão se originando da metade posterior do húmero, tá? Os dois, a porção medial e a porção lateral, tá bem? Então, grifem isso aí no político de vocês, tá bem? Então, porção longa sai do tubérculo infraglenoidal, porção média sai da metade posterior do húmero e a porção lateral sai da metade posterior do húmero também, certo? A inserção distal das três cabeças é num tendão que se insere no olecrano, na ulna, tá bem? Por isso que a grande função do tríceps é fazer a extensão do cotovelo. Ok? Essa é a grande função do tríceps, fazer a extensão do cotovelo. Ok? Vamos lá. Vamos ver a imagem dele então aqui. Não, tem que fechar, senão não vai. Aqui. Bom, nessa imagem aqui, ó, primeiro, essa aqui, ó, é a porção longa do tríceps, tá bem? Depois, nós vamos ter aqui, ó, uma parte de músculo que está cortada, que é esse mesmo músculo que está aqui, ó. Foi cortado um pedaço dele aqui, ó, certo? Mas essas duas bordas ali, ó, aqui e aqui, são bordas da cabeça lateral do tríceps, tá bem? E embaixo da cabeça lateral do tríceps, nós vamos ter aqui, ó, a porção medial do tríceps, tá bem? Então, nós temos na região posterior, deixa eu limpar os riscos aqui, região posterior, tá? Aqui, a gente tem a cabeça longa. Depois, vindo na região anterior, nós temos cabeça lateral. E vindo por baixo aqui, ó, nós temos cabeça medial, tá bem? Próxima imagem. Olha só, aqui a gente tem, ó, também a porção longa do tríceps, tá bem? Depois aqui, ó, a gente tem a porção lateral, que é a mesma porção que está vindo aqui, tá? E depois, ó, logo abaixo aqui, ó, nós temos a porção medial do tríceps, tá bem? A porção medial, ela está colocada embaixo da porção lateral e está colocada também entre a lateral e a longa, tá? Essa vai ser a porção medial do tríceps. Essa aqui é uma representação esquemática, ó, mostrando, então, aqui a porção longa do tríceps, certo? Aqui está a porção longa, aqui está a porção lateral, e passando por baixo da lateral, lá vai estar a medial, tá? Deixa eu só riscar isso para vocês entenderem aqui, ó. Aqui, porção longa, aqui porção lateral, e vindo por baixo da lateral, aqui que vai ser a medial. Tá? Essa medial ela se prolonga por baixo da lateral. Tá? Aqui, uma outra imagem. Ó. Então, nessa imagem aqui, ó, aqui nós vamos ter, ó, a porção longa do tríceps. Tá? Aqui está a cabeça longa dele. Aqui está a cabeça lateral dele, certo? E por baixo aqui, ó, bem aqui, ó, tá? Tá a inserção da curta nada, da média. Então, se eu cortar aqui, ó, como aqui foi cortado aqui e foi cortado aqui, ó, e foi retirada a porção lateral, deixa eu limpar isso aqui. Esta aqui, ó, é a porção média do tríceps. Aqui está ele colocado, tá bem? Então, foi cortado aqui, ó, toda essa, foi feito um corte aqui e um corte aqui, ó, e tirado esta parte aqui da porção lateral do tríceps para a gente poder enxergar aqui, ó, esta porção aqui, que é a porção média do tríceps, tá bem? Aqui nessa representação esquemática aqui, ó, número 1 é a cabeça longa do tríceps, número 2 aqui, ó, vai ser a cabeça lateral, e o número 3 aqui
vai ser a porção média do tríceps, tá? Cabeça média, certo? Deixa eu fechar aqui, senão não vai. Aqui uma outra representação, tá? Mostrando a parte lateral, olha aqui, ó. Essa aqui, então, nessa imagem aqui foi cortado aqui, ó, a parte da cabeça longa, tá? E ficou aqui, então, ó, a cabeça lateral e aqui, ó, a cabeça medial, tá? Que ela estaria passando, então, entre a lateral e a longa, tá? Tanto a longa quanto a lateral estão colocadas sobre, tá? Esse músculo aqui, ó, que é a porção média do tríceps, tá? Este aqui, ó, é a porção média do tríceps. Deixa eu ver se eu contorno ela para vocês aqui, ó. Ó, tudo isso aqui é a porção média do tríceps, tá bem? Nessa outra imagem aqui, ó, aqui está a cabeça longa do tríceps, certo? E fizeram a mesma coisa que numa imagem anterior lá, só que aqui está mais próximo, ó. Cortaram aqui a cabeça longa, perdão, a cabeça lateral e também cortaram aqui, ó, a cabeça lateral do tríceps, tá bem? E aí deixaram evidenciado, ó, isto aqui, ó, que é a porção média, ó, do tríceps, tá bem? Então, a cabeça média do tríceps, a porção média, ela é bem profunda, tá? Ela tá passando entre a porção longa e a porção lateral, certo? Mas só que ela não tá no meio, ela tá assim, ó, de uma forma tridimensional, colocada no meio entre as duas, tá bem? Deixa eu limpar isso aqui também. Certo? Crianças, tranquilo aí, como é que foi? Vou parar a gravação aqui, tá bem? Pessoal, tudo bem? Conseguiram entender bem? Alguma dúvida? Podem escrever aí. Estão me ouvindo? Como é que tá a sessão da tarde? Tá boa? Qual o filme que tá passando hoje? Lagoa Azul? É, com essa chuvinha, né? De volta para Lagoa Azul, um bolo frito, um café preto, fechou o esquema, né? Bem, nem falo. Então, assim, ó, tranquila essa parte de músculos, tá? Aqui de ombro e braço. Tá. Se eu não me engano, eu vou dar uma vasculhada aqui no meu telefone, mas eu já tenho alguma coisa de prática, tá? Gravada desses músculos de ombro e braço, tá? Se eu encontrar ali, eu já lanço para vocês ali no YouTube e já coloco o link para vocês, tá? No que eu encerrar aqui o Zoom, tá? E aí vai ficar para mim carregar ali uma gravação, aí eu vou também carregar no YouTube e vou mandar esse link para vocês também, ok? Vamos deixar marcado para a próxima terça-feira, para a gente entrar de novo por aqui, pelo Zoom, pode ser? Foi mais tranquilo para vocês entrar por aqui do que pelo Moodle? Tá. Porque eu acho que por questão de acessibilidade ficou melhor, né? Acredito eu. E também não ficou oscilando, não ficou caindo como o Moodle, como acontece com o Moodle, né? E também acho que também no Moodle em alguns momentos vocês não conseguem entrar na plataforma e vocês não conseguem acessar a aula. E sem contar a infinidade de vezes que eu tentei deixar gravado ali alguma coisa e não ficou gravado, tá? Então, vamos fazer assim então na próxima aula também, para a próxima terça-feira, tá bem? Para quinta-feira, eu já vou deixar para vocês algumas questões, tá? Relativas a músculos de membro superior, certo? Vai ter também músculos de antebraço, certo? Então, assim, ó, vocês só preencham o que for de ombro e de braço, tá?
e depois de antebraço a gente vai respondendo na sequência, tá bem? Então, para a nossa próxima aula, a gente vai falar de músculos do antebraço, tá? É uma partezinha um pouco mais delicada, um pouco mais chatinha, porque tem mais músculos, tá bem? Então, isso se torna um pouquinho mais complicado por causa disso. Certo? Então, semana que vem, esse mesmo horário ali por volta de 15 para as 2, tá? A gente já começa a entrar para a gente ver, então, os músculos de antebraço. Certo? Ok? Então tá, perfeito. Amo vocês então, tá? E nos falamos de novo para terça-feira que vem, tá? E para quinta eu vou deixar questões para vocês já irem respondendo ali, certo?